Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 23º episódio do podcast Roteiro Livre. Diretamente aqui do Estúdio R-Play, queremos dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E antes de apresentar o nosso convidado, quero também apresentar aquele que está sempre com a gente, Rodrigo Rodrigues. Vamos lá para mais um? Vamos lá, gripadinho, mas estamos aí. Vamos lá então. E hoje então no 23º episódio temos a honra de receber como nosso convidado, né? Ele que é filósofo, tem mestrado também na área de filosofia, agora doutorando de filosofia, estudante da EST, né, de teologia. Hoje tenho o prazer de receber aqui então o Célio Trindade. Célio, seja muito bem-vindo a esse 23º episódio do podcast Roteiro Livre. Muito obrigado, Jonatas. Um abraço para todos. E muito feliz, né, quando você me fez o convite, né? Eu já tinha visto nas suas postagens o trabalho, né? Sim. Quando tu me chamou, vai ser legal. Fazia tempo que a gente não se encontrava, desde o tempo da EST ali, desde né? Da EST. Jonas foi meu colega ali na teologia da EST. Sim, eu tava calculando até ali antes, eu fiquei 2010 a 2014, foi mais ou menos esse período, né? Faz uns 10 anos. Faz uns 10 anos. Ah, passa o tempo, hein? A gente tá ficando velho. Mas aqui estamos, né? E aí eu vendo teu trabalho também, né? E aí o que a gente conversava em sala de aula também na época, eu pensei assim, não, vou chamar o Célio. Daí eu te perguntei, o Célio tá por aqui? Que às vezes tá sempre, né? Sim. Em viagem, ou sempre, né? Cuidando aí. Visitando as igrejas, né? As paróquias, ajudando. E aí, então, a gente, né? Conseguimos estar aqui hoje, né? Célio, né? Você não é gaúcho, né? Dá pra perceber pelo sotaque, né? Ainda não perdi o sotaque, não perdeu o sotaque ainda. Quando eu tô lá na minha região, o pessoal fala, mas tu tá já com sotaque gaúcho, e aqui o pessoal fala, não tem sotaque. Ainda não mudou o sotaque. Onde você nasceu? Qual a sua história de vida? Sua família? Fala aí quem é o Célio, da onde veio. Isso. Eu tô no Rio Grande do Sul há 15 anos, né? Mas antes disso, então, minha família é originária do Maranhão, mas na década de 70, Brasília é inaugurada em 1961, 60. Sim. Agora eu não me bateu a dúvida se é 60 ou 61. E aí, aquele boom migratório para a capital do Brasil, meus pais foram no início da década de 70. Em 73, 74, eles chegaram em Brasília. E eu nasci, então, em 78. E aí eu contava antes, né, uma história engraçada, porque meus pais estavam em Brasília, mas quando minha mãe estava grávida de mim, chegando o tempo de eu nascer, ela resolveu ir visitar a mãe dela no Maranhão. Sim. E ela ficou um mês lá visitando, e nesse período eu nasci lá no Maranhão. Sim. Mas logo eu retornei e ela preferiu me registrar em Brasília, né? Na época se registrou como filho de Brasília. Sim. Então no meu registro está lá nascimento em Brasília, mas eu apareci no mundo, vamos dizer assim, no Maranhão. Sim, então eu tenho essa mistura assim de uma família maranhense, mas que passou muito tempo, cresci entre Maranhão e Brasília. Sim. Brasília em si, no início, teve bastante nortistas, né? Teve. Desde a criação para a construção da cidade e logo depois, né, para morar, né? Sim. O pessoal que eu acompanho que é de Brasília, a maioria tem... Maioria é nordestino, tem muito mineiro, goiano também, porque ali é a região, mas a grande maioria é nordestino. Aí vem o pessoal do norte, tem o pessoal de todo o Brasil, né? Sim. É bem legal. Mas como foi essa transição até chegar ao Rio Grande do Sul aí? A minha vinda para o Rio Grande do Sul está muito ligada à minha história na igreja, né? Sim. Na minha vida de, vamos dizer assim, de missão, que é uma história bem cheia de curvas, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu nasci na família bastante católica, né? Porque comecei a minha vida de igreja na igreja católica, ali participando dos grupos de jovens, né? Sim. Na época da pastoral da juventude. E ali, depois eu fui estudar no seminário católico. Sim. E quando eu fui pro seminário católico, eu vim morar em Curitiba. Fiquei ali 2 anos. Fiquei, na verdade, 1 ano em Jundiaí, São Paulo, e depois mais 1 ano e meio em Curitiba. Os seminários eram ali em Brasília, não tinha seminário? Porque eu fui de uma ordem religiosa, de uma congregação. Sim. E aí as congregações você faz em qualquer ordem religiosa lá era os missionários de São Carlos. Era uma congregação que trabalha especificamente com migrantes, migrações, né? Com migrações. A realidade migratória, do cuidado, né? Da evangelização dos migrantes.
Quando eu saí, então, eu já estava fazendo um processo de discernimento de espiritualidade, um discernimento teológico também, né? Sim. Eu sempre gostei muito dos estudos, da pesquisa, então, de fazer uma experiência em outra comunidade de fé, né? Não só católica, né? Sim. E quando eu saí do seminário, no início dos anos 2000, 2003, eu fui conhecer a igreja luterana. Sim. Então, Isso em Curitiba. Não. Isso, Curitiba. Uhum. Conheci ali, visitei a comunidade, conversei com o pastor, fiquei ali trabalhando fora do seminário, trabalhei um semestre. E quando eu voltei para Brasília, fui fazer filosofia na Universidade de Brasília e continuei na comunidade, participando da comunidade luterana. Sim. E quando eu terminei a filosofia em 2009, o pastor da época, né, o pastor Carlos, perguntou se eu não queria fazer teologia, né? E eu tinha esse interesse, né? Sempre tive esse interesse de estudar teologia. Sim. E foi assim que eu vim para São Leopoldo, porque aqui tem a faculdade luterana, que é a EST, né? Que eu estudou lá. Sim. E aí eu arrumei lá os papéis, consegui bolsa e vim em 2010 para São Leopoldo. 2010. Começamos juntos, 2010. 2010 eu comecei. Então essa é a minha história. Quando tu falou 15 anos, pior que faz 15 anos. 15 anos que eu cheguei. Sim, 15 anos em São Leopoldo. Como eu ia te perguntar ali como tu já era filósofo, que a gente incentivou a teologia, mas já foi respondido, né? Um pastor lá da comunidade de Brasília, né? Da IECLB, foi que te incentivou, né? Dentro dessa história aí também, né? A gente não pode deixar de lado a questão política, a militância, como foi? Foi muito próximo por causa da influência da igreja? Isso. Sempre andaram junto, né? No início... A minha entrada na igreja se deu muito pela questão dos movimentos ligados, a gente conhece na teologia como a teologia da libertação. Sim. Justamente aquela teologia que tenta unir o evangelho, a mensagem do evangelho com a justiça, né? Sim, a ideia de justiça social, né? Sim. Foi um ganho assim na ideia... Contribuiu muito a teologia de libertação para a ideia do pecado social. Né? O pecado não é só aquele que a gente comete individualmente, do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista político, né? Sim, porque o pecado de omissão, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, também comete pecado, né? O texto bíblico, né? A injustiça, a miséria, a fome, né? Sim. Tudo isso compreende também a ideia de pecado. E assim eu fui nessa questão militando, né? Sempre... nos movimentos da igreja, a Pastoral da Juventude, que é um movimento da igreja católica, foi a minha escola, vamos assim, de tanto de cidadania como de fé. Sim. Né? E mesmo quando eu fiz a transição para a igreja luterana, eu também levei isso, né? A igreja luterana também tem muita influência dessa teologia. Não, Sim. Quer dizer, são movimentos, grupos dentro da igreja, não as igrejas todas são, mas alguns movimentos. E também... Então a minha caminhada está muito ligada de fé e política entendida, embora eu tenha também uma caminhada na política partidária, mas não só a partidária, né? Política no sentido... No sentido de sociedade, né? De sociedade, de pensar a sociedade. De pensar a sociedade. Não dentro... É que hoje, quando a gente fala política, o pessoal já pensa direita e esquerda. Ele já quer eu vou dizer assim, classificar, né? Na verdade, quando política é o pensar, né? Eu costumo dizer que a política é quando a gente pensa assim, que tipo de sociedade a gente quer, como que a sociedade devia estar organizada, né? Como que a gente resolve os problemas sociais. Isso é pensar, fazer política, né? Também, né? Sabe que eu tô trabalhando no 3º ano, matemática é estatística, mas a pesquisa em si, né? Juntar todo o que aprenderam e aí a gente, né, determina a pesquisa estatística. E os dados que eu trago, né, sempre da realidade brasileira, enfim, questão de nossa sociedade estar mais velha, enfim, todos os conceitos e tal. E aí eu fico pensando assim, e eles ficam pensando, nós somos tal, temos poucos filhos também e tudo mais, né? E aí não deixa de ser um pensar político. Exatamente. Sem ser partidário. É um dado, né? E eu sempre falo que a estatística é uma visão profética. Daí eles olham assim, como assim? Né? E aí, sim, porque tu entendeu o passado, tu tem a oportunidade de corrigir ou de melhorar aquilo que está dando certo. Mas é a mesma coisa o discutir política, sem um aspecto político, né? Tu olhar o indivíduo em si, né? Pensar a partir do indivíduo, né? Olhar do indivíduo. Do indivíduo em si, claro, dentro de uma sociedade, né? É interessante. Então aí surgiu o gosto pela
pela política, né? Sim, por você trabalhar, né? Sim. E o que que tem a ver contigo, assim, esse desejo de tu estar dentro da Igreja Católica veio da tua família? Porque a gente sabe que o católico praticante hoje é uma porcentagem pequena e a maioria são pessoas de idade, né? Exatamente. A juventude mesmo é muito pequena dentro da Igreja Católica em relação ao tamanho, né, da igreja. Como foi o crescido incentivo de tu mais. manter? Começa muito mais pela tradição da família, né? Ah, eles eram bem praticantes. Né? Isso. Sim. Minha família é bem praticante, né? A gente vem, como falei, né? Desse lar católico e foi natural, assim. Claro, Sim. não tão natural no sentido de que no início, quando a gente é criança, lá é adolescente, a gente não quer saber muito de igreja, né? Sim, Então, é bem nessa fase que a gente não a quer. gente também, né? Sim. E eu sou fruto, eu costumo ver assim, que eu sou fruto do movimento que começou bem antes, que é o Vaticano II, né? Sim. O Vaticano II foi o momento que a igreja falou assim, não, todo mundo na igreja, os leigos também, tem que dar sua contribuição na evangelização, na missão. Sim. Então venham para dentro da igreja, não só Sim. viver da tradição, né? Viver da tradição seria aquele católico que vai só No domingo. nos domingos, ou às vezes vai só nas festas, né? Nas grandes Sim, festas, na Semana Santa, no Natal, né? Sim. E o resto não quer saber de igreja. Não, agora você tem que assumir mais. Sim. E começou muito dentro da igreja movimentos. O movimento carismático veio pós movimento isso, carismático, outros movimentos de outras linhas, né? Sim. Mas movimento de leigos que assume a sua missão, que faz trabalho, né? Sim. Então, ali no início da década de 90, quando eu comecei, estava muito forte isso, né? Então, foi um incentivo para... Exatamente, foi ali que começaram a dizer assim, ó, não, você quer participar da igreja, não só o católico tradicional, mas o católico participante. Lógico, como tu disse, a menor parte do universo católico são aqueles praticantes que assumem trabalho dentro da sua comunidade, né? Sim. Mas já tem crescido muito, né? Sim, tem mudado, né? Movimento de jovens hoje tem muitos dentro da igreja. Tem fora. Sim. Hoje a gente vê, até a questão de rede social, a gente vê bastante influenciadores que são católicos, né? Uhum. E aí a gente vê assim, agora a Igreja Católica tá tomando um espaço que talvez ela não... Outrora ela talvez nem se importava, né? É porque isso é uma mudança cultural mais profunda, né? Eu digo isso para todo o universo cristão das igrejas, né? Antigamente, para você fazer parte de uma comunidade, a tradição bastava. Não, é a religião dos meus pais e eu vou me manter isso, não. Hoje eu acho que as pessoas querem estar num lugar que tenha significado para ela. Sim. Eu não vou ficar aqui só porque sempre foi assim. Eu quero que tenha sentido. Sim, sim. Então as igrejas começaram a fazer essa missão, criar, né, o sentido para as pessoas. Sim. Né? E assim, não, vamos falar no coração das pessoas para que ela possa estar aqui, né? Sim. Entender que ela é pertencente não por algo herdado, mas sim por algo que foi tocado nela mesmo, né? Foi tocado nela, né? Sim. Isso Que bom que, né, tanto porque o movimento, né, pentecostal em si sempre trabalhou na missão, né? Sim. Já as igrejas mais protestantes histórica e a Igreja Católica, né, começou, eu vou dizer recente, porque faz, 4 décadas, 5 décadas, né? Sim. Uhum. Mas que bom que agora entenderam, né, a missão. Eu sempre dizia lá na Este, né, que a gente tem as diferenças teológicas, né? Mas eu dizia assim, a gente tem as diferenças porque o Brasil é cristão. Uhum. Mas se a gente estivesse num país islã, por exemplo, muçulmano, o católico e o pentecostal, o luterano e o batista iam trabalhar juntos sem nenhum problema. E encontrar o ponto de unidade. O ponto de unidade. E aí porque é o confronto que faz, os desafios, né? Faz com que encontramos unidade, né? Exatamente. E hoje, no Brasil, como a maioria é cristã, talvez a gente não tenha. E aí alguns querem segregar as denominações, né? Esse movimento de cada um ter a sua identidade, mas também sabendo ver a unidade, né? O que nos une como cristão e o que nos diferencia, isso é importante, né? Sim. A unidade não pode ser, vamos dizer assim, uniformidade, né? Todo mundo tem que ser igual, né? Não pode ser diferente, mas sempre vendo os pontos de unidade, né? Sim.
O Evangelho falava, né? O Evangelho não, as cartas de Paulo falavam, não, outro Evangelho, um diz que eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de tal. Ou seja, existiam diferenças, né? Sim. Mas o centro era Cristo, né? Então, essa parte que é importante as pessoas entenderem, né? Hoje a gente tem que, mais as igrejas pentecostais, mas tem o conselho de pastores aqui, e a gente trabalha, o presidente, a gente trabalha com essa ideia, né? Não, a gente tem as nossas diferenças, né? Nossos dogmas, cada igreja tem suas questões, mas, né? Há um ponto em comum de união, né? Questão do... E aí, claro, o forte mesmo é a missão, né? O evangelismo, né? Sim. Principalmente, né? Como tu disse antes, tu tinha uma carreira política também, né? Porque começou a política pensado como sociedade, mas no Brasil, agora acho que, não sei se foi aprovado agora, que não precisa de partido político. Não sei. Tá sendo debatido que não precisa de partido político para Claro. concorrer. Mas tu foi pra política, né? Teve que escolher um lado, né? Próximo daquilo que teu espectro político que tu acredita ser o ideal, e você concorreu a prefeito 2 vezes. Mas o que eu queria saber? Quem te incentivou a concorrer a prefeito? Como que te pensou assim eu vou concorrer pelo menos para participar do... Desde a juventude, quando eu comecei na política, eu nunca pensei em concorrer a cargo, né? Sim. A fazer a disputa eleitoral. Sim. Daí mesmo quando eu entrei nos partidos, era mais para contribuir, para ajudar a pensar os projetos, né? Sim. Mas nunca Mas como coadjuvante. Só que assim, às vezes na história da gente, a gente é chamado para um papel ali, e às vezes tu pensa, não, tem que ser eu que tenho que contribuir, tu tem que estar... E aqui em São Leopoldo a gente começou um partido, né? Um partido pequeno, e a gente começou então a trabalhar, e uma hora a gente pensou assim, vamos mostrar nossas ideias, né? Sim. Vamos colocar aí o que a gente acredita, vamos defender nossas ideias. Sim. E aí a gente falou assim, vamos então, precisamos de gente disposto a entrar a botar a candidatura. Sim. E foi assim, em 2015, 2016, ali quando teve a eleição, primeira eleição aqui de Prefeitura de São Leopoldo, a primeira que eu participei, ficou aquela conversa, eu falei assim, olha, vamos lá, né? Eu me coloco, porque se precisa, né? Se eu tô aqui tentando construir uma ideia de partido e tô contribuindo, e precisa, às vezes, tu olha assim e fala assim, eu posso ir lá e ajudar. Sim. Então foi uma coisa mais assim, né? Buscando em assumir ali um papel para contribuir na história do partido que eu tava, da construção. Sim, né? sim. Para colocar ideias no debate, né? Sim. Porque é isso que eu vi, um ponto importante era os debates, né? Sim. Porque a gente sabe que a política ela é feita por teimosia muitas vezes, né? É só a gente observar, tipo, o Lula até chegar a ser presidente tinha perdido 4 ou 5 vezes, né? O Enéas, que era taxado como louco, depois foram, tipo, ter um reconhecimento, então havendo a persistência. Só que tem que mostrar as ideias. Então, tipo, os números, vocês mais ou menos tinham uma ideia de que talvez não teriam chance de... Não tinha chance... Ou tinha, assim, uma faísquinha assim, de esperança? Não, porque a gente não tinha... Vários elementos, a gente não tinha dinheiro, né, que é o básico, né? A gente não tinha... Faz a informação fluir, né? A gente na primeira eleição não tinha nem material de campanha, porque não tinha, né? Infelizmente você precisa de relações na política, e essas relações muitas vezes são feitas por interesses, né? Para conseguir um apoio de alguém que é liderança lá num bairro, outro, né? Você geralmente é troca, ou de cargos, ou de algum tipo de interesse que a gente não tinha nem... Não era para isso que a gente entrou na política e nem tinha. Então a gente não tinha... Era um grupo de, sei lá, 5, 7 pessoas que botou a candidatura e saímos na rua conversando, indo nos debates. Sim, né? sim. Os debates eu acho que era a única maneira de eles observarem, vocês expor as ideias, eram os debates, né? Que tinha uma certa... Exatamente. Proporção, mas não era, na política não é suficiente. Sim. O suficiente é você espalhar a informação, o individual, e aí precisa de recurso, né? Mas a questão, assim, qual foi o teu aprendizado, assim, que tu teve nos debates, assim, que tu absorvia, assim, pra ti como pessoa até, da experiência que tu teve de participar nos debates,
que tu pode dizer? Decepção? Não, não é decepção nada, mas eu percebi que não é um espaço para mim, né? Pela minha história, né? Aquilo que eu Sim. pensava, que eu penso e que eu acreditava na política, Sim. desde a minha adolescente. Eu falei assim, ó, foi importante eu contribuir aqui nesse momento na história, mas não é algo que me encanta, assim, que me atrai, né? Eu acho que é um nível de disputa muito... Ainda mais hoje, né? A política está em um nível de disputa que não é, vamos dizer assim, racional mais, né? Não é mais... Não tem mais o bom senso na disputa. E isso até adoece as pessoas, né? Quem vive ali no meio, né? Sim, essa disputa, eu não sou uma pessoa da briga, né? Da disputa. Sim. Isso não faz parte do meu jeito de ser. E às vezes é necessário ali, né? Sim. Daí tu desgasta. E hoje o que mais é debatido é mais a ficha corrida da pessoa do que as ideias, né? Claro que a ficha corrida é importante, mas se a pessoa está ali no pleito, é porque a justiça determinou. Mesmo que talvez a justiça hoje também esteja um pouco confusa, né? Se é que as pessoas entendem, né? Mas, tipo assim, tá ali, fala mais da questão do... Exatamente. De A ou B, de pessoas... porque também tu tem uma crise... Hoje nós vemos uma crise de projeto, né? Assim, as pessoas não conseguem mais pensar que sociedade a gente quer, que tipo de país, que tipo que a gente quer. Então as pessoas vão para a campanha pegando jargões feitos, né? Mais para, vamos dizer assim, ganhar voto, vamos dizer manipular as pessoas do que fazer elas pensarem, né? Um exemplo assim, Deus, pátria e família, né? Claro, todos nós acreditamos em Deus, defendemos a família e a pátria, mas o que isso quer dizer para a questão na prática, né? Sim. Isso é um jargão que me faz ser palatável para o voto, né? Sim, é agradável aos ouvidos, mas... Deus, pátria e família, mas isso não... Quase 100% do Brasil é Deus, pátria e família. Exatamente. Sim. Eu me lembro uma vez no debate que eu achei bem interessante. Perguntaram em relação a não sei o que lá, a questão da... Eu não sei como é que eles usam a palavra, cuidar da cidade. Eles usam uma palavra agora, cuidar das praças, iluminação, ruas e tudo mais em peso. E aí perguntaram pra ti e tu trouxe uma ideia de reflexão. Tipo assim, tu falou bem assim, tá, mas pra que aquela praça é importante? Qual que é a finalidade? Tu trouxe tipo uma ideia, mas aí os outros candidatos, eles não conseguiram avançar. Eu tava pensando assim, tu acha que os nossos políticos precisam de um pensar além de números e dados, de entrega, de ser uma liderança não apenas de execução, mas uma liderança de fazer a sociedade pensar como um todo, né? Eu acho que falta muito isso. Tipo... Eu acho que talvez não seja só não é, com certeza, uma tarefa só para os políticos, né? Sim. Só para quem está no cargo. É uma tarefa que eles também têm que ter, mas eu acho que a sociedade tem que se perguntar sobre isso. E é a grande crise da nossa sociedade. A gente podia falar várias, vamos dizer, linhas, né, de crise. Sim. Mas eu acho que uma grande crise, eu já falei, é de projeto, né? E nesse projeto é muito importante o projeto de vida, o projeto de pessoa. Sim. Eu sempre dizia para os meus alunos que nós vivemos numa sociedade que parece que a pessoa nasce, a sociedade olha para ela assim, tu vai só crescer e trabalhar para ganhar dinheiro para consumir. Sim. Esse é o projeto, eu penso no ser humano trabalha como... para ganhar dinheiro, para ir lá comprar coisa, para precisar de mais dinheiro para trabalhar. Para a roda girar. Sabe? Sim. E aí você começa a entrar nesse ritmo e de repente perde o sentido, né? Porque o ser humano não é só isso, né? Sim. O ser humano tem algo mais, né? Eu cito um exemplo que eu gosto, de bíblico, o próprio Salomão. Salomão foi um grande rei em questão de números. Um grande rei. Aí no final, quando ele escreveu lá em Eclesiastes, ele diz assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias que ele fala é a velhice, e dirás dele, não tenho neles prazer.
né? E aí, uma reflexão profunda. A pessoa mais poderosa, né? Salomão foi um dos homens mais ricos que teve, né? O rei Salomão. E ele olhou e no final da vida ele disse, olha, lembra de Deus lá na tua juventude. Porque isso é importante. Aí, tipo assim, tu olha assim, a pessoa mais poderosa socialmente, né? Porque tu olha, hoje a sociedade acha que poder está vinculado a números, né? A bens, né? É um pensamento pobre, mas tudo bem. Aí Salomão vai, consegue tudo e ele lembra, cara, teu foco era Deus, teu foco era o sentido na tua vida, era o pensar muito além dos números, né? Tem a história do pescador, não sei se você sabe, que eu gosto muito. O pescador saía para pescar, se acordava às 6 horas da manhã, saía para pescar, pescava três peixinhos, que era suficiente. 7 horas da manhã, ele voltava para casa e passava o dia com a sua família. E até um dia que chegou um senhor e disse o seguinte, cara, vamos empreender isso aí. Tu pesca só 3 peixinhos. Não, vamos fazer o seguinte, pesca muito mais, pesca muito mais. Aí tu vai pescando, depois tu contrata alguém para pescar, aí tu aumenta uma distribuidora de peixe, e aí tu vai propagando e tal. E aí no final tu vai conseguir a liberdade financeira. Deve assim, tá, mas o que é liberdade financeira? A liberdade financeira é você ter tempo com a tua família. Disse, não, mas isso eu já faço hoje. Daí, tipo assim, a roda vai girar, mas o propósito é o quê? Eu ter tempo mais com a minha família. Então, tipo assim, claro, eu não tô, né, demonizando a questão de ganhar recursos e ter o desejo de aumentar capital, eu sou a favor desse ponto aí. Mas de que aquilo não é o sentido, né? Sim. E a mesma coisa, a sociedade, tipo assim, eu acho muito raso quando a sociedade bate palma quando foi comprado uma ambulância com verba do deputado X para tal. Ok, é muito bom, mas eu fico pensando assim, tá, isso só tá devolvendo aquilo que já é do povo. Eu acho que isso não tinha que ser como máquina de voto, como arma para ganhar voto na questão política. Vai muito além disso, né? Winston Churchill, independente do espectro político, eu tenho um livro dele. Cara, ele venceu a Segunda Guerra, um discurso que os ingleses começavam a pensar. Tipo assim, pensar além de trocar tiro, além de se dispor a vida contra, na época eles acharam o nazismo. E aí, tipo assim, é isso que um líder de fato tinha que fazer pensar, né? Não apenas ficar números, fizemos isso, tantos quilômetros de asfalto, isso, porque daí a pessoa, tipo assim, tá, é como se o país fosse um clube, eu pago uma mensalidade, eu quero usufruir do melhor. Mas vai muito além disso. A gente não tem uma noção, a gente tá perdendo uma noção mais ampla de povo, né? De nação. E de uma coisa que é até batida, que é sentido da vida. Acho que é por isso que faz tanto sucesso hoje os coaches, os livros de autoajuda, né, as pregações mais voltadas, não fala a essência do evangelho, que fala de coach, porque as pessoas estão meio que... E isso reflete na política, né? E na vida em geral. As pessoas estão meio que perdidas desse sentido, né? Desse sentido. O que o mundo oferece não está mais atendendo à demanda profunda do ser humano, né? Do que é. A gente perdeu esse conceito de o que é ser humano nesse mundo, né? De como viver, né? Sabe que eu vejo muito isso que foi perdido ou está sendo perdido, e ainda há eu vejo muito isso em cidades pequenas, como é o senso de comunidade ainda, por mais que, né, esteja sofrendo, né, na UTI, mas o senso de comunidade ainda existe, né? Já nas cidades grandes, tipo, já se perdeu, né? Eu sempre, às vezes eu comento com o pessoal, né? Lá no interior, a gente dizia assim, tu confia pra depois desconfiar. Ou seja, tu conhecia o teu vizinho, dava um almondinho, boa tarde, já era teu amigo. Tu confia. Sim. Depois tu olhava o histórico e talvez ele era um delinquente ou não, mas tu confiava pra depois desconfiar. E aí a gente vim pra São Leopoldo, né? E aí tu vem com esse contexto de interior, né? Confia pra depois desconfiar, né? Aí tu chega, os vizinhos do bom dia... tá. E aí eu olhei assim, não, aqui eles desconfiam, e aí tu tem que ganhar tua confiança pra ir confiar. Ok, mas eu fico pensando assim, se a gente no interior, como tu pensa modo um pouco meio global, aquele se mora na mesma cidade é meu amigo. Isso aí é um do primeiro sintoma do que eu falo dessa crise, né? Que é a perda do sentido de comunidade.
Sim. Nós, seres humanos, perdemos isso. As grandes cidades, principalmente, né, e as regiões metropolitanas, o individualismo é mais exacerbado. Sim. Cada um cuida da sua vida, cada um cuida dos seus problemas, cada um Sim. faz o seu corre, e o Sim. outro, sabe, se não me atrapalhar, cada se não um me por ajudar, não me si. atrapalha, cada um por si. Essa ideia de que o outro, nós somos uma comunidade e a gente vai estar caminhando junto, isso se perdeu, né? Sim. E isso é uma crise. Tem uma historinha, tu contou a história do pescador, eu também tenho uma história que é um conto das tribos africanas que eu uso muito, né? Sim. Que é uma história que diz que numa tribo africana, quando uma criança nasce, quando uma mulher está grávida, ela se junta com as outras mulheres da tribo, vão para um lugar na mata e elas começam a procurar cantando o canto da criança, né? A canção daquela criança, né? Sim. Que aquela canção vai definir ele como ser nesse mundo. Sim. E aí elas acham essa canção. Quando a criança nasce, eles vão lá com a criança e cantam aquela canção. Depois, em alguns momentos da vida, aquela canção vai sempre ser repetida para ele. Sim. E quando ele faz alguma coisa de errado, eles pegam aquela pessoa e cantam para ele lembrar de onde é que ele veio, né? Essa história serve para mostrar essa relação. Diz assim, olha, aquela pessoa tem uma relação profunda com as outras pessoas, com a essência dela, e isso não deixa ela se perder, né? Sim, ela sempre manter ligado a Os algo. sensos de comunidade me dá um sentido, um horizonte para a vida, né? E na sociedade individualista você se perde, né? Se perde. Eu vejo muito isso bem ao encontro dessa história. Antigamente, até os povos, enfim, vou citar os povos judeus também, os nomes, quando eram escolhidos, vinham com significado, né? Sim. Porque se chamarás tal, porque com dor dei a luz, ou esse aqui, não sei. Sempre tinha uma história, né? Pra pessoa se lembrar e tudo mais, né? E hoje não, né? Hoje essa história... Aí tu não consegue voltar pra entender onde é que tu veio. Porque se tu entender de onde tu veio, tu vai saber que é uma construção comunitária. Porque o ser humano, ele só é aquilo por causa do convívio com o outro, né? Exatamente. Porque se tu não tiver o contato com o outro, tu não consegue formar a tua identidade. Porque tu não tem fatores comparativos, né? Exatamente. E aí tu diz assim, não, eu acho que isso aqui é certo, isso aqui é errado. E aí, claro, tem a fé também, a questão, né? Que a gente faz assim, quando tu pensa assim, o que eu tô fazendo nesse mundo? Geralmente as perguntas são, eu tô vivendo, a minha missão é... comprar minha casa e meu carro. Exatamente. Muito pouco. Arrumar um bom emprego. Sim. Mas, por exemplo, enquanto humanidade, né? Sim. Qual é o sonho nosso enquanto humanidade que a gente pode fazer junto? Que tipo de mundo a gente... Os índios, agora saindo da África para os índios indígenas. Os índios da América do Sul, eles tinham uma palavra... Sumakasei, eu acho que na linguagem dele, que quer dizer bem viver. Nós estamos aqui para construir o bem viver. Sim. O que é o bem viver? A gente trabalha, a gente organiza tudo pensando que todo mundo vai ter uma sociedade boa para viver. Né? E esse bem viver não necessariamente é só consumo, né? Porque envolve tudo o ser humano. O ser humano tem a parte material do corpo que precisa se alimentar, se vestir, mas precisa de arte, precisa de educação, precisa de música. Sim. Né? Precisa de cultura, fé. De fé, né? E isso tudo tem que estar voltado para construir uma sociedade do bem viver, né? Não só uma sociedade do consumo. Sim. É porque é que nem aquela frase assim, o que é riqueza? Riqueza é ausência de necessidade. Então, tipo assim, eu posso ter meu carro de 20 mil, morar na minha casa de, sei lá, 100 mil, né? Que hoje é considerado uma casa barata. Eu nem sei se existe casa de 100 mil, vestir do jeito que eu quiser e pensar, isso que eu tenho é suficiente pra mim viver. Exatamente. Se é suficiente pra mim viver, é sinal que eu sou rico. Exatamente. Claro, tem outra questão aí que é importante falar, é que também a gente vive numa situação, no Brasil e na América Latina, de uma pobreza também muito forte, né? Sim. Então é difícil você chegar pro trabalhador que, sei lá, gasta toda a sua energia trabalhando, mas se ele não fizer isso, a família dele não come. Sim. Sabe? Porque ele vive dentro de um sistema de que obriga, né? Então, assim, a grande massa
Claro, 80%, vamos dizer 70%, 80% dos trabalhadores latino-americanos são pessoas que ganham pouco. Sim. O pouco que tem, mal dá para manter ali o básico de comida, de roupa. Sim. E aí ele tem que dar conta de várias coisas, né? De acesso à tecnologia, comprar um celular, tudo. E faz ele trabalhar. E quando ele tem uma folguinha, ele vai fazer o Uber para complementar a renda. E o pouco que tem é, sei lá, se reunir com a família é muito pouco, né? Então tu tem isso, né? E essa sociedade que também obriga as pessoas a estar sempre... Sim, né? Atrás da moeda e as coisas principais que é a sua família. E ele não vai ter tempo para cultivar outra coisa. Nem a fé, né? Às vezes o único momento que ele tem ali é ir na igreja. E às vezes nem tempo para ir para a igreja o pessoal tem mais. Né? Ou às vezes ele tem que escolher, daí não, eu vou ficar com a minha família. Sim. Ou senão vou descansar, dormir, porque, né? Sim. Dentro desse assunto aí, né? Teu mestrado também foi na área de filosofia, né? Foi na área de filosofia. Qual que foi a tua... mestrado é tese, né? Não. Dissertação. Dissertação, tese no doutorado. A minha dissertação, de certa forma, eu continuo essa pesquisa no doutorado. Doutorado. Ela se dá a partir do que a gente chama de... Tem vários nomes ali, o movimento, né? Segunda Escolástica. Ah, sim. Ou Escola Ibérica da Paz. Também a Escola de Salamanca. Sim. É um movimento de filósofos, juristas e teólogos, né, que era tudo junto ali. Na época, no século XVI, 1500 e pouco, ali começou a colonização da América. Né? Então tinha vários debates que envolviam teologia, direito e filosofia sobre a legitimidade da colonização, se os índios eram donos da sua terra, ou se a gente podia, ou se os europeus podiam chegar e tomar, se o povo indígena tinha sociedades que a gente tinha que respeitar como autônoma, como era a França e a Espanha, né? Se os índios podiam ser escravos, né? Então houve um debate muito intenso ali, né? E teve um grupo, esse grupo de teólogos, que a gente chama de segunda escolástica, porque a primeira escolástica tinha sido a de São Tomás de Aquino, né? Vamos dizer assim. E eles pegam as ideias de São Tomás de justiça para defender os direitos dos povos indígenas. Por isso eles vão ser chamados também Escola Ibérica da Paz, porque eles vão ser contra todo o processo de colonização, as guerras contra os indígenas, e eles vão defender os direitos indígenas. Essa defesa que eles fazem dos indígenas é importante porque daí vai nascer a nossa noção moderna de direitos humanos, né? Ou de justiça, né? A maioria dos direitos, né? Iniciou lá em 1500, no século XVI, né? Esse debate em 1500. Né? Porque é interessante até, né? Às vezes a gente não consegue regressar no tempo e pensar que, a Europa queria expandir, né? Até porque questão de já estava sobrecarregada em questão de matéria-prima, ou até por explorar outros povos, outras terras, mas essas terras tinham outro povo, né? E aí é interessante, né? Os autores que eu trabalho, Francisco Vitória, a maioria deles eram clérigos, né, religiosos, e eu trabalho agora no doutorado o Bartolomeu de las Casas. E o Bartolomeu de las Casas, ele tinha essa ideia. Você tinha dois projetos na colonização. Um era predatório, exploratório, que era assim, aqueles que vinham para cá para riquezas. E nesse sentido, tudo aqui era fonte de riqueza, inclusive as pessoas. Então os índios eram força de trabalho escrava nas minas e nas fazendas, tudo isso, né? E esse pessoal dizia, não, a gente vai se relacionar com esse povo tentando construir aqui um povo, uma nação, sabe? Trocando experiência de educação, de fé, né? Dando para esse pessoal, ajudando a construir, né? Vendo ele como os irmãos e não como um objeto de trabalho, né? E esse foi muito importante, né? Inclusive, tem o Bartolomeu de las Casas relata, né, uma passagem de um sermão que ele ouviu de um padre dominicano, e o padre pergunta assim, esses aqui não são homens como a gente, não são nossos irmãos, o evangelho não mandou amá-los como a gente? Porque eram seres humanos tanto quanto qualquer europeu, né? E tu parar pra pensar assim, né, como pode às vezes assim,
Às vezes tu pode estar ludibriado por algo onde tu não pode, onde o outro ser humano, tu não consegue pensar que ele é igual a você, né? Exatamente. É que nem, tipo, eu fico pensando assim na Segunda Guerra ali, quando houve a desconstrução dos judeus, né? Qual que foi o pensamento colocado na cabeça dos soldados nazistas, né? Porque, tipo assim, vou matar homens, mulheres, crianças, não tô nem aí. Daí tipo assim, tá, mas... Porque se trazemos hoje pra nossa realidade, a gente tem dó de matar uma galinha pra comer, tu fica, tipo assim, e aí tu pensar tu matar um outro ser humano como se, tá normal. É por um ideal, é por tá acima. E eu É acho difícil que entender. difícil. O ser humano é o ser mais perigoso pro seu próximo, né? Assim, nem os animais entre eles não tem, você vai ver nos animais disputa de território, Sim. né? Mas não tudo dentro de um padrão ético, né, dos animais. Um nível muito baixo assim do que você pegar uma bomba atômica, jogar numa cidade e matar 300 mil pessoas que não tinha nada a ver não tinha nada a ver com você, né? Sim. Mas por causa de uma disputa, sei lá, política, econômica, você vai lá e faz, né? Sim. Eu acho interessante que no momento onde o povo se torna, tipo, não vou dizer massa de manobra, mas uma mão de obra necessária, aí sim é pregada a ideia de comunidade. Mas em outros momentos há o individualismo, né? Exatamente. Aí eu tava vendo o documentário que tem agora na Netflix, surgiu da captura do Osama Bin Laden, né? E aí a equipe que foi lá e matou, né, o Osama, eles iam com uma tarefa suicida, né? Que, enfim, eles estavam próximo de uma base militar do Paquistão, como eles invadissem o Paquistão, eles já iam detectar, enfim, reprimir. Então eles sabiam que iam pousar os helicópteros lá, iam capturar, iam matar, mas iam morrer lá também. Claro, por sorte não conseguiram. Mas aí, tipo assim, aí o soldado que matou, né, ele fala quando eu me despedi das minhas 2 filhas, e fui lá com a missão e tudo mais. Daí, ok, beleza, esse militar, claro, pelos seus treinamentos, tem a sua visão de tô defendendo o meu país. Mas aí tu começa a pensar assim, será que esse Estado que quis a mão de obra dele e colocou na cabeça, tu tá defendendo um todo, é o mesmo Estado que vai, quando você tiver necessidade, vai te auxiliar? Aí, tipo assim, aí vem da questão da visão política e dos líderes políticos, né? Tu é o todo quando nós precisamos de você. Mas quando você precisa de nós, tu deve... tem que pensar no modo individual daí. Aí tu fica, tipo, meio feio, que acontece muito com os soldados que vêm das guerras, ficam abandonados. Eu sempre, e aí a maioria... quando eu penso nisso, eu sempre penso aonde que a gente deve agir, né? Eu acho que a gente deve agir antes de ter a guerra. Depois que a guerra começa, fica aquele, né? Sim. Mas a grande questão é por que as guerras acontecem, né? Por que os conflitos acontecem, né? E a gente pode trazer para nossa vida. Por que as violências acontecem, né? Sim. Nós temos aí uma humanidade que já caminha terceiro só na nossa era, né? Sim. Segundo milênio da nossa era. Mas a humanidade tem... E ela ainda não conseguiu superar vamos dizer assim, esse modo operandi da violência, né? Sim. Né? E aí envolve muita coisa. A construção da cultura, até da religião também. A religião tem muito discurso da violência, né? Sim. E na política. Então, a violência se torna uma forma de resolver os problemas, né? Os problemas da vida. Talvez para alguns a melhor forma, né? O único jeito. E aí, claro, tu cria sempre isso, né? E aí tu perde, por exemplo, essa ideia de comunidade, para mim, ela tá muito ligado à minha experiência de fé, né? Sim. Porque aí, a ideia de comunidade que eu tenho é a ideia da comunidade daquilo que Jesus disse, né? Do amor, que é o mandamento principal dele, né? Sim. Amar o próximo. Todo ser humano é meu próximo. Né? Mesmo aquele que não comunga, sei lá, das minhas ideias, da minha que diverge fé, comigo. Não é do meu país, né? Sim. Por isso que é importante a gente aqui tá preocupado com o que está acontecendo em Gaza, né? Porque tu vai dizer assim, não tem nada a ver com a gente aqui e tal. Mas são irmãos, né? Que estão em guerra, que estão matando uns aos outros, né? Sim. E se voltar nas raízes, eles são irmãos mesmo, né? Vêm de uma mesma raiz, né?
bíblica, né? Questão genealógica, mesma Sim, raiz então eles genealógica. fazem parte da nossa comunidade, né? A humanidade é uma comunidade. Sim, Tem essa palavra assim, oikomenes ou eucumeno, sim, eicumene, né? sim. Quer dizer, a casa habitada. Quer dizer, o mundo é uma casa e nós todos somos irmãos. Sim. Nessa ótica da fé Sim, cristã, né? sim. Da fé cristã. Eu acho até interessante essa questão de gás e tudo mais, porque às vezes as pessoas não conseguem refletir sobre, né? Porque eu penso num fator histórico assim, ó. Teve a diáspora, né? Os judeus foram para a Europa. Uhum. Aí depois de 1900 e poucos anos, né? 1948, eles foram em torno de 70 depois de Cristo, então voltaram em torno de 1890 anos. Alguém institulou e disse, olha, é o seguinte, esse território agora volta a ser de vocês. Mas esses 18 séculos, alguém habitou. Sim. E aí tu determina, ó, agora essa terra é desse povo. Uhum. Tá, mas e eu que estou aqui? Pois é. Aí a gente, não, vocês têm que se mudar obrigatoriamente pra cá. E aí que iniciou, né, a fadiga. Exatamente. Eu fico pensando assim, ó, imaginem, eu sou aqui, eu nada garante que eu sou descendente português. Uhum. Eu posso ser hispânico, não sei. O meu sobrenome, Oliveira, tu encontra qualquer esquina aí. E Santos ainda mais, né? Uhum. Aí tá. Aí, tipo assim, daí chega e diz, o seguinte, tem que ir morar naquela região lá, tu vai ter que abrir a mão da tua casa, porque não, isso aqui pertence a tal e por isso. Exatamente. Tá, é a minha história. Uhum. E eu que tô aqui, mas não era tua. E aí, claro, aí coloca a questão de fé, não, mas esse território pela promessa é tal. Tá, mas e eu que tô aqui há 18 séculos e o meu povo. Então, esse pensar que às vezes as pessoas não conseguem refletir. E aí, claro, aí tem inúmeras disputas. É lógico que o cara não vai passar pano pra um grupo terrorista. Eu não passo pano. Uhum. Porém, a questão de resposta, eu acho que, claro, por mais que eles tentaram fazer um cordão de isolamento, de dizer, olha, nós vamos atacar tal área, migram, mas eu vou ter que sair da minha casa, eu vou ter que sair da minha história, eu vou ter que sair... E aí, enfim, é um pensamento que tem que olhar pelas duas óticas, né? Porque, na verdade, a questão é como que a gente resolve... Claro que não estou dizendo que a gente vai resolver aqui, né? Sim, nem aqui no Brasil. Mas eu acho que vai muitas décadas mas para resolver. Mas é muito importante a gente dizer assim, olha, nós temos um projeto de mundo, de sociedade onde não há guerras. Isso é utopia? Eu costumo dizer assim, para aquele que tem fé em Deus, não pode nunca... O bem, a vitória do bem nunca pode ser uma utopia inalcançável. Claro, na prática, quando a gente se entra no mundo e começa a ver a história, a briga, parece... Mas eu falo assim, não, mas a gente tem fé, nós vamos construir uma sociedade, né, onde não haja mais o uso da violência, nem no nível da guerra entre os países, nem também, né, as violências que a gente vê no dia. Mas como que a gente constrói isso? Aí a gente tem que pensar desde de nós mesmos, como o que a gente faz na vida, como o nosso jeito de agir, a educação que a gente dá com nossos filhos, a fé que eu professo, a igreja que eu estou indo, sabe, o país, os políticos que eu voto, tudo isso tem que estar dentro dessa ideia, né? Sim, de pensar como um todo. Até eu tenho uma certa dúvida, né? Mas é importante te perguntar, né? Tu tem o teu aspecto político, né? Muito próximo da esquerda, né? E a gente sabe que existiu o comunismo, existiu o socialismo e tudo mais. Eu fico pensando assim, tu acha que em algum momento... porque sempre a ideia do contrário é dizer assim, não, porque vai ser a implantação do comunismo, do socialismo. Tu fica pensando assim, qual que tu acha o teu nível de impossibilidade disso acontecer? Porque eu sei que por mais tem alguns pontos em comuns que liga a União Soviética, enfim, e tudo mais. Mas aquilo é uma realidade europeia. Isso não vai, no meu pensamento, nunca vai chegar a acontecer no Brasil. Independente de qual partido assumir. Se for um partido de esquerda assumir e tudo mais. Eu tenho meu aspecto um pouco oposto, meio centrão ali. A gente sempre fala que o centrão é necessário. Por mais que hoje todo mundo critica, mas o centrão é necessário, ele tá ali, né? Pensar, né?
Mas tu acha que o comunismo um dia vai ser implementado novamente no mundo em algum país? Claro que existem países comunistas, mas vai ter um outro país que vai virar ser de fato comunista? Eu não acredito que não. Mas deixa eu Também ouvir. não, é engraçado que os únicos que acreditam que é possível, o Brasil pode virar comunista a qualquer momento, é a direita. É a né? direita. A direita acha que a qualquer momento o Brasil vai virar comunista, tem que Sim. estar sempre cuidando, né? Sim. Mas olha só, a primeira coisa é o comunismo nasce como um projeto não, mas um pensamento político econômico, né? Que apontava, e isso é um lado bom do pensamento do Marx, né? Ele aponta muito bem os problemas do capitalismo, Sim. A concentração de renda, né? Por causa da propriedade privada e do lucro, Sim. né? E essa concentração de renda, lógico, na economia ela vai concentrar a renda de um lado, sempre da minoria, e a maioria... É a pirâmide. né? Sim. Exatamente. O que tá Então, no a grande topo questão do comunismo, que não é Marx isso, né? Já Sim. vem de antes. A própria ideia comunismo vem lá do século XVI e muito influenciado pelas primeiras comunidades cristãs, né? Sim. Todo mundo tinha tudo em comum, entre eles não havia necessidade. Não havia necessidade. E a grande questão é assim, como que a gente constrói agora a justiça social, né? Sim. O Marx tinha uma ideia, ele propôs uma ideia, que era a não privatização dos bens de produção. Isso que é a ideia dele, né? Os meios de produção são comuns. Terra, né? Principais recursos naturais. Sim. Alguns setores de produção, né? Setores estratégicos. Setores de estratégia são comuns porque aí você consegue fazer uma melhor distribuição de renda. Como se isso se faz na prática? Na prática, o Marx nunca governou um país, então ele não tem um modelo. Ele só colocou sua ideia. Ele tem ideia, como aplicar. Aí começaram, né, a partir da Revolução Russa, né? Sim. Então, se tu pega o comunismo como aquele modelo russo, tanto é que o modelo russo caiu, né? Caiu. Por quê? Porque a sociedade teve avanço que eles não conseguiram responder, né? Sim. A China, a Cuba, que está ali também, né? Vamos dizer assim, cambaleando não, se arrastando, né? Tá sofrendo, sofrendo. E a China, mas que a China tem um modelo que ela foi se adaptando. Tem gente que chama a China de, como é que é? Capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado, né? Sim, né? ela é partido socialista ou comunista, não? É comunista, ela é comunista, um partido comunista. É partido comunista, mas todo mundo olha assim, não, é um capitalismo de Estado. Né? Exatamente, porque, então assim, foi a grande crise da esquerda, é que perdeu o modelo de referência. Antigamente, na década de 60 e 70, quando tu fala assim, nós vamos construir o socialismo, tu dizia assim, nós vamos implantar a União Soviética aqui, ou Cuba aqui, né? Hoje tu não pode mais dizer, e ninguém pensa isso, né? Na esquerda, hoje assim, vamos lá estudar como é que, né, o que tu tem que construir. Qual é o pensamento? Que eu acho que é principal. Como que a gente constrói uma política econômica que produz justiça social? Sim. Isso não quer dizer nivelar, todo mundo vai ganhar igual, né? O médico. Não, quer dizer que todo mundo vai ter acesso ao... por oportunidade, ó. Aquilo que a sociedade brasileira produz, todo mundo vai ter acesso, né? Eu gosto de dizer assim, ó. Uma coisa que tu pode querer que todo trabalhador tenha, é que todo trabalhador tenha o direito assim, poxa, eu quero visitar a Europa. Sim. Então ele vai, como? Ele vai projetar, ele vai, o ano que vem, vai comprar talvez um pacote de viagem, vai pagar a prestação. Pra não ficar pesado. Né? Vai dividir, vai aqui, mas consegue ir, né? Sim. Só que hoje, tu tem de um lado, quem nunca vai ter essa condição, por mais que trabalhe, porque o trabalho dele não vai. Por outro lado, tu tem um cara que diz assim, esse é o problema, né? Eu quero ir pra Europa. Aí ele pega o celular, liga pro cara, ajeita meu jatinho aí, que daqui a meia hora eu tô embarcando pra França. Sim. Que é o cara que tem ali, é o bilionário, trilionário, enquanto o outro, né? Então essa diferença, né, é que a gente precisa resolver. Isso deveria não ser só uma pauta da esquerda, mas de todo mundo que está na gestão da política. Independente do aspecto político. Como que a gente vai resolver? Porque isso
não é justo de um ponto de vista ético da política, sabe? Isso que é o problema ético da Sim. política, né? Pode ser justo no sentido burocrático. Não, o cara é bilionário, ele aqui é o pobre, e assim a sociedade é assim, tudo bem. Né? Sim. Mas no sentido ético, a gente teria que eliminar essas diferenças. Essa diferença. Então, eu acho assim, não é possível a gente pensar mais no comunismo dos modelos que a gente viu, né? Na implantação, né? Sim. Ainda mais pro Brasil, não funciona. Eu acho que qualquer outro país Né? no mundo hoje não. Mas mas mantém essa ideia assim, simbólica do socialismo no sentido da gente construir uma melhor justiça social, né? Sim, sim. Uma melhor distribuição de renda, uma melhor oportunidade, né? Pra Isso todos. sim. Em relação a, como tu foi professor também, assim como eu sou professor, funcionário público de escola estadual, acho que é Aham. interessante falar isso. Como é que você acha que tá a educação brasileira hoje? Em relação ao nosso tempo. Vamos fazer um efeito comparativo de 30 anos atrás e de hoje. Com uma experiência como aluno Uhum. e agora uma experiência como professor. Tem uma coisa, até quando eu tava ali te esperando, né, agora, Sim. passou um carro de som fazendo propaganda de um mercado e passava uma música, né? Aí a música dizia assim: as meninas da pecuária é top. As pessoas devem conhecer essa música aí. É top. E eu falei assim, não, as meninas da pecuária são, não é? É. Mas por que o autor da música resolveu botar o é? Porque isso é mais, não é porque talvez ele não soubesse da conjugação. Sim. É porque ele tá dizendo assim, ó, isso é mais legal, isso é mais gostoso, né? Sim. Mais Prazeroso de O ouvir. povo fala assim, né? O povo fala assim. Sim. Só que isso tá mais errado, né? Claro. Aí tu pensa assim, como é que o jovem vai entrar na escola, aprender a conjugar verbos, se na prática é melhor falar Sim, a língua do... Então, assim, eu acho que isso é um problema da educação. A educação não é só um papel da escola, do professor dentro da sala de aula, mas de toda a sociedade. De toda a sociedade. Né? E vai valorizar o processo, a educação, né? Então, e aí também temos que pensar que educação nós queremos, para quê? Sim. É educação só para ganhar dinheiro, só para arrumar um emprego, né? Sim. Tanto que hoje, na verdade, eu sempre falo toda a sociedade só é sociedade por causa de fator hierárquico. Não adianta, hierarquia de função. É o que determina. Qualquer lugar funciona porque existe padrões, né? Sim. Eu penso que foi desconstruído na educação no sentido de que o professor foi demonizado. Sim. E aí, claro, vem toda a questão de casa, né? Daí já perde o senso de hierarquia em casa, porque qual que é a realidade desse aluno? Muitas vezes é um aluno que o pai ou tá preso ou tá morto, né? Como a gente ia falando. Aí já pensa há uma perca de hierarquia aqui. Aí chega na segunda hierarquia, que é o professor foi demonizado. Porque muitos dizem assim, o professor ensina isso, ensina aquilo. E aí, tipo, colocaram tudo dentro de um pacote e generalizaram. Ensina ideologia disso, aqui. Eu dou aula de matemática. Não importa. E isso tá falando é bem sério, porque não sei assim, desvalorizar a educação, mas é você tirar o significado da educação, do processo da educação. Dizer assim, porque, olha só, qual é a grande questão hoje da educação? Porque nós temos na sociedade, a gente falava isso no início, que o projeto é ganhar dinheiro. Sim. Se o projeto de vida é esse, para que eu vou querer estudar, sendo que eu posso ser um TikToker e ganhar milhões, eu posso ter um canal no YouTube e não estudar, eu posso ser um jogador de futebol, né? Sim. Ou então, muita gente que teve sucesso, né? Trabalhou ali, é um empresário, mas que não estudou, né? Sim. Então a educação acaba perdendo sentido. Sim. Claro. Às vezes, para os mais pobres, que têm a única esperança de melhorar um pouquinho de vida, fazer uma faculdade ali, talvez ainda faça sentido, mas a maioria dos jovens não vê mais na educação sentido, porque se você pensa em educação só para ganhar dinheiro, ela vai perder sentido. Ela não pensa mais que é uma questão mais do ser humano, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de sociedade, né? Exatamente, porque assim, olha, às vezes eu sou, sei lá, eu trabalho, eu tenho uma loja, eu sou um comerciante, isso é a minha vida. Mas isso não me impediria, por exemplo, de estudar uma coisa. Né? Eu vou estudar história porque... Sim. Não porque eu quero trabalhar com história, mas porque vai me fazer melhor. Sim. E eu dizia muito para meus alunos assim, olha, a importância de estudar, por exemplo, história.
né? Ou filosofia, ou sociologia. Sim. Não é se isso vai dar dinheiro ou não pra ti. Tu pensa assim, ó, senta numa mesa pra tomar um café, um chá, tomar uma cerveja com um amigo. Tu vai conversar sobre vários assuntos e é muito bom você conversar com uma pessoa que conhece, que tem, de repente surgiu um filme, mas tu gosta de um filme, o filme é um fato histórico e tem ali um cara que conhece a história daqui. Então esse conhecimento, ele é muito mais, ele é pra vida, né? E eu acho que esse é o primeiro crise da educação, né? A educação, você só põe energia e paixão naquilo que é significativo para ti. Sim. E como os jovens estão muito nessa questão do consumo, às vezes estudar para eles não... Eu tava até conversando bem sobre esse assunto, né? Como eu falei novamente, tava trabalhando com estatística. Primeiramente, né? O jovem não entende o que é exceção e o que é a maioria, né? Se é jogador de futebol é exceção, mas eles não entendem. Se é um TikToker é exceção, mas eles não compreendem ainda, né? E aí eu tava vendo outros dados que a maioria agora dos alunos, né? Teve um grande crescimento na entrada de alunos na universidade acima de 30 anos. Ou seja, os alunos não estão entrando mais com 18, 19 anos. Eles estão iniciando com 30 anos. E aí o porquê que a gente pode refletir sobre? Primeiramente porque estão demorando para sair de casa. Né? Então eu sempre brinco com eles assim, claro, com todo respeito a todas as profissões. O aluno que conclui o ensino médio e mora com os pais, para ele um salário mínimo ou R$2.000 é o suficiente, porque ele ajuda a pagar a luz e o resto ele divide por fim de semana, ele gasta R$500 por fim de semana e para ele aquilo é suficiente. Quando ele chega aos 30 anos, porque ele demora para sair, ele fica aqueles 10 anos ali só sugando os pais ali, aí quando ele vai sair, ele entende que, opa, esse dinheiro não é suficiente. E aí que ele vai buscar o conhecimento e aí, infelizmente, ainda existe alguém que atrela a educação com ganhar melhor, o que também não deixa de ser verdade, né? Se tu tiver uma profissão. Aí que eles começam a pensar em estudar. Só que aí, tipo assim, quem é esse que vai querer com 30 anos, né? E aí acontece, essa pessoa, por mais que ela venha de uma família estruturada, aqueles 10 anos de lacuna, que ele achou que estava ganhando, mas na verdade ele estava perdendo, depois ele vai recomeçar com 30 anos. E aí ele vai começar com 30 anos, ele já não, muitas vezes não vai ter energia e tal. E aí vai ser mais um que vai ganhar um valor que não vai ser suficiente para honrar com, talvez com as despesas, ok, mas com o lazer não vai ser suficiente. Entendeu? Então, tipo, esse comportamento de sociedade tá, né, tudo mais à frente, 30 anos. Tu vê, né, tu me perguntou essa diferença, né, de quando eu era aluno. Agora. Sim. E eu diria assim, ó, teve coisas que também melhorou, não é só ruim, né? Quando eu fazia o ensino médio, a gente, no meu caso, que era família de baixa renda, sonhar com universidade era quase difícil. Porque particular era poucas e caras, né? Naquela época, então a gente não tinha. E as públicas era muito difícil. Né? Porque você ia concorrer com os alunos que estavam lá em escolas, né, privadas e depois fazia um cursinho. Tu vai competir com eles, não tem como. Então, nesse sentido, melhorou, né? Acesso à escola, né? Tinha regiões do Brasil que você não estudava porque não tinha. Hoje você tem quase. O Brasil tem uma cobertura muito boa. Então, nesse sentido, melhorou. Mas, ao mesmo tempo, foi crescendo também vamos dizer assim, a educação foi perdendo um sentido mais amplo, né? Foi ganhando só um sentido de preparação para a profissão. E não é só isso, né? De preparação para a cidadania, de preparação para a vida, né? E também, que nem às vezes eu comento, a nossa escola não ensina a empreender também, né? Não ensina tu concluir para ser funcionário de alguém, né? Sim. E não que também não seja importante, né? E além disso, claro, vem essa questão, como falou assim, do pensar além de salário. Deixar salário de lado, de renda de lado, e pensar como algo social, né? Também tá deixando como algo existencial também, assim. Sim. Eu tô estudando porque eu quero aquela profissão, não porque ela vai me dar renda, mas também porque eu vou me realizar, vou contribuir com a sociedade, me realizo e ainda ganho renda com ela, né? Sim. Não deixar de lado essa ideia da realização como pessoa, da contribuição que tu dá, né? Sim. E aí é esse pensamento que... Porque isso muda, né? Quando tu vê assim, eu vou ser, sei lá, médico. Não só porque eu vou ter um salário, mas também porque eu me realizo, eu
Eu me sinto como me realizado sendo aquilo, e também porque eu vou contribuir com a sociedade. Sim, pensar. É que a gente fala professor. Uhum. Professor não ganha um salário digno da profissão, Sim. penso eu. Mas tu tá ali por quê? Eu penso porque é prazeroso tu pensar assim que você é mais uma ponte de acesso ao mundo do aluno, né? Tipo assim, a gente tá abrindo várias portas, né? E a educação faz isso, né? Abre várias portas. Vamos pensar nisso, naquilo, vamos além disso, né? Então, isso pra mim é uma realização. Eu sei que salarial precisa necessariamente mudar. O problema é esse, né? Por exemplo, quando tu pensa no salário do professor, é muito atrelado a essa questão assim, o quanto que o professor rende para ter direito, né? Então, do ponto de vista econômico, um professor que está na sala de aula, ele não está gerando, vamos dizer, renda. Ele não está gerando mas renda. Mas ele está fazendo contribuição para a sociedade muito grande. Sim. E aí, só que aí, essa contribuição não é calculada, só a despesa. Então, geralmente você tem o Estado, o governo, pensa assim, é uma despesa que eu tenho com os professores, que eu tenho que pagar o salário dos professores, né? Sim. E aí vê só como despesa. Sim. Não vê como o ganho, né? Sim. É que tudo aquilo que é imaterial não é calculado, né? Sim. E aí as pessoas não entendem o nível de educação. Porque as pessoas dizem assim, olha, um empresário que ganha dinheiro, mas também o comerciante vende e ele ganha muito dinheiro porque ele produz, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí então você justifica. Agora, por que o professor teria que ganhar bem? As pessoas olham assim e falam assim, mas ele não está gerando uma riqueza imediata ali, né? Isso que eu ia pensar, riqueza imediata. Eles não conseguem entender a matemática reversa das coisas. Ou seja, olhar o futuro. Eu estava observando até um dado que foi até a secretária de Educação trouxe. E um aluno que tem apenas o ensino fundamental, de um aluno que tem o ensino médio, né? Faço comparação. Claro que hoje é escasso um aluno que tem apenas o ensino fundamental, mas mesmo assim ainda é uma realidade. A diferença, ele deixa de ganhar na vida toda dele, em valores reais hoje, em torno de 600 mil reais. Ou seja, o que tem aluno ensino médio vai ganhar 600 mil reais em toda a sua vida do que um aluno que tem o ensino fundamental só. Questão de renda e questão disso, né? Só que essa matemática reversa ou matemática futura de entender, olha, o lucro não está aqui, mas vai estar lá. O Estado não entende isso, porque não entra no caixa agora. E aí por isso que entende que o professor é uma mão de obra que não gera lucro. A educação é um gasto que às vezes o Estado quer até se livrar, né? Quer até se livrar, quer passar lá. Quer terceirizar a gestão e tal. Esse pensar as pessoas não entendem, né? Mas, enfim, vamos à luta. É isso aí, sério, passamos o tempo, né? Passou muito rápido, né? A gente vai conversando. Sei que talvez a gente vai ficar quase o sábado inteiro falando de educação, sociedade, política e tudo mais, né? Mas é isso, foi um prazer te receber aqui, foi um prazer, né? Te agradeço pela disponibilidade que tu teve do seu tempo, né? De estar aqui conversando. Eu tenho certeza que esse episódio vai frutificar, vai fazer as pessoas pensar, né? Muito além da sua realidade, muito além de estar 7 horas na empresa e sair às 17 horas, que é lógico que é digno e é válido, mas pensar além disso, né? É importante. Obrigado aí, sério. Obrigado pelo convite. Obrigado, muito bom, gostei muito. É isso aí, então. A você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua participação. Siga-nos lá na rede social, Roteiro Livre Podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube. O teu Instagram, Célio, tá Célio Trindade, não? Tá, Célio Juliano Trindade. Célio Juliano Trindade. É isso aí, pessoal. Uma semana abençoada. Até mais. Valeu!